Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e devemos sempre nos submeter às autoridades governamentais? Deixa eu ler o texto de Romanos 13, versículo 1 para você. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, qual é a sua resposta à minha pergunta? Se for um irremediável sim, ou seja, sim, devemos nos submeter sempre às autoridades governamentais, eu receio que esse vídeo não vá ter nenhuma serventia para você, a não ser que você esteja disposto a, pelo menos, ouvir as minhas considerações. E por quê? Porque a minha resposta a essa pergunta é depende. Por que depende? Calma aí. Se você fosse um alemão na época de Hitler, baseado nesse texto que eu acabei de ler, você entregaria os judeus para o exército alemão? Se a sua resposta for sim, então eu acho que realmente esse vídeo não vai ter serventia para você. Agora, se a sua resposta for eu acho que nesse caso não, então pode ser que a gente esteja vendo aqui um caso de rebeldia a esse texto? Será? Bem, vamos observar. Qual é o primeiro ponto? O primeiro ponto é que a gente precisa entender que um texto ele precisa ser lido, claro, dentro de todo o seu contexto. E nesse caso, ou seja, eu li apenas um versículo e muito do que acontece, né, das pessoas falarem, não, você tem que obedecer às autoridades, decorre disso, de ler apenas uma parte do texto. Por quê? Porque o texto inteiro vai dizer que essas autoridades que foram constituídas por Deus foram constituídas para que fizessem o bem, para que coibissem o mal e promovessem a justiça, certo? E como a gente vê, então, no caso de Hitler, não era isso que ele estava fazendo. O segundo ponto é que quando Paulo escreveu esse texto, a gente precisa entender o contexto em que ele estava vivendo. E o contexto que ele estava vivendo é o seguinte: naquela época, anteriormente, na verdade, a época que ele escreveu, Cláudio César tinha expulsado os judeus de Roma. E agora, na época que ele está escrevendo, Nero, né, o imperador Nero, deixou que os judeus retornassem para Roma. Quando os judeus retornam, eles têm uma dúvida. Será que a gente tem que se submeter ao imperador? Ou será que a gente tem que se rebelar contra o imperador? Então, Paulo escreve essa carta para dizer que, para ser cristão, não era necessário que eles se rebelassem contra o império, né? Porque o império havia sido constituído por Deus para fazer o bem, né? Para coibir o mal, para promover a justiça. E que eles então deveriam se submeter e não se rebelar. Por fim, a gente precisa entender que naquela época não era democracia, né? Ou seja, na democracia é o povo que escolhe o governo, naquela época não. Aliás, além disso, Paulo, quando escreve, ele mesmo está preso pelos romanos por insurreição, por pregar um rei, um senhor que não era o imperador. Paulo, você está falando, tipo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Não. Então a gente entende que nem sempre nós devemos nos submeter às autoridades governamentais. E quando é isso? Primeiro, quando ela não está cumprindo o dever dela. Ela foi colocada lá, como a própria Bíblia diz, para fazer o bem, coibir o mal, promover a justiça, mas se ela mesma é injusta, se ela mesma está fazendo mal, como que ela vai promover a justiça e punir aqueles que são maus se ela mesma é mal? Então não. Então, nesse caso, a gente não deve se submeter. Qual o outro ponto? Se ela está indo contra o evangelho, e aqui contra o evangelho se ela está falando para a gente não pregar, como era o caso de Paulo, ele falou assim, não, o evangelho está acima disso, eu não vou ir lá falar assim, não, já que eu tenho que me submeter, vou pedir perdão para Nero e não vou mais
pregar o evangelho porque eu tenho que me submeter. Não, o evangelho está acima disso. Só que muita gente entende que o evangelho está fora das questões do corpo também, né? Por exemplo, não é só quando a pregação do evangelho está sendo inibida que a gente não deve se submeter à autoridade governamental. Porque o evangelho também diz respeito à vida das pessoas. Voltando para o caso de Hitler, é contra o evangelho que a gente entregue pessoas inocentes, judeus, para os soldados alemães, ok? Mesmo que eles não estejam falando não. Aliás, muitos alemães realmente entregaram os judeus baseados em textos como esse, entendeu? Sem entender que por mais que o evangelho não estava sendo inibido, o evangelho na prática estava sendo, porque estava indo contra a vida de pessoas. Kelly, então você está me dizendo que é para mim me rebelar contra as autoridades governamentais? Não, não estou dizendo isso. A não ser que ela esteja mandando você matar pessoas ou entregar pessoas para a morte, ou coisa desse tipo. Aí eu tô falando para você se rebelar mesmo. Fora isso, não estou dizendo isso. Estou falando que a sua rebelião, vejam-se as aspas, tá? Deve ser com atos democráticos e dentro da lei, tá? Então votar bem, escolher bem quem votar, acompanhar essa pessoa, criticar essa pessoa de forma respeitosa, tá? Porque o cristão não deve ser dado a zombaria, tá? A chacota, tem que criticar de forma respeitosa, utilizando de argumentos válidos, tá? De argumentos e não de zombaria e tudo mais. Então, criticar realmente, questionar, né? Inclusive, eu já falei no episódio anterior que o próprio Deus pode e deve ser questionado, né? Como a gente vê em vários salmos e na vida de Jó, né? E que existe diferença entre o questionamento, né? Por exemplo, do ladrão na cruz e das pessoas lá embaixo que estavam dizendo: não, você não está falando que você é o filho de Deus, então desce da cruz. Existe diferença entre esse questionamento e os questionamentos dos salmistas e de Jó, entendeu? Então, se Deus pôde ser questionado de forma respeitosa, de forma a quem estava questionando a entender, quanto mais as autoridades governamentais que são humanas. Além disso, uma das considerações que nós vimos é que naquela época não era democracia, ou seja, aí a gente realmente poderia dizer que as autoridades foram constituídas por Deus. Hoje, pelo menos eu não creio que seja assim, tá? Porque hoje nós estamos em uma democracia, então somos nós que elegemos, então nós somos os culpados, não podemos falar que foi Deus que fez isso e ainda justificar, né, as atrocidades do governo, dizendo que é porque Deus colocou lá, porque não foi não. Agora, se você quer crer que ainda hoje na democracia foi Deus que colocou a autoridade lá, ok, mas pense, desde lá de trás, nesses textos, a gente entende que a autoridade foi colocada lá para coibir o mal, promover a justiça, para zelar pela vida e bem-estar do povo, ok? Então, que a gente tenha isso em mente, tá bom? Por fim, a gente viu que o evangelho não dá base para a gente se submeter incondicionalmente às autoridades e que elas precisam estar cumprindo o dever delas e indo a favor do evangelho. E ir a favor da vida é ir a favor do evangelho. Ir contra a vida é ir contra o evangelho, tá? E se a gente encontrar, então, essas falhas nas autoridades, nós devemos criticá-las, questioná-las, sempre de forma respeitosa, sem fazer zombarias e chacotas, porque isso não é da conduta correta do cristão, e sempre de forma democrática e dentro da lei. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até mais!